O filho do patrão retorna após anos estudando em outro país, e ao encontrar a nova empregada negra, ele insulta e ridiculariza apenas por sua cor de pele e por seu trabalho humilde, mas quando seu pai descobre ele faz isso. Paula nasceu em uma pequena cidade do interior, um lugar de ruas de terra batida e casas de madeira. Sua infância foi marcada pela simplicidade, entre plantações de milho e feijões. Seus pais, agricultores dedicados, labutavam de sol a sol, extraindo do solo o necessário para a subsistência familiar. Desde cedo, Paula aprendeu o valor do trabalho e a dureza da vida rural, onde até mesmo a chuva era incerta e podia definir se haveria comida na mesa. A jovem cresceu observando as mãos calejadas de seus pais e ouvindo histórias de outros que tinham partido para a cidade grande em busca de uma vida melhor. Ainda menina, Paula já carregava sonhos maiores do que os limites de sua pequena cidade. Havia nela uma chama de ambição e uma consciência clara das limitações impostas pela pobreza. A escola local, com recursos escassos e professores pouco assíduos, mal oferecia o básico de educação. Mesmo assim, Paula se destacava, mostrando um interesse genuíno em aprender mais do que os livros velhos podiam ensinar. Ela via a educação como a chave para um futuro diferente, embora soubesse que seus pais não poderiam arcar com os custos de estudos superiores. Decidida a não ser mais uma entre tantas jovens que aceitavam o destino de se casar cedo e continuar a vida de agricultura, Paula passou a juntar suas economias para partir em busca de algo além da paisagem árida que conhecia tão bem. Quando Paula finalmente alcançou a maioridade, sua decisão de partir para a cidade grande foi dolorosa, mas inevitável. Com uma pequena mala nas mãos e um coração cheio de certezas, ela despediu-se dos pais na entrada de casa, sob lágrimas e abraços demorados. Prometeu-lhes que enviaria dinheiro assim que conseguisse um emprego e que um dia retornaria para melhorar a vida deles. O caminho até a cidade foi longo e cansativo, mas os olhos de Paula refletiam a determinação de alguém que não podia se dar ao luxo de falhar. Ao chegar ao seu destino, ela se viu cercada por prédios altos e avenidas movimentadas, um contraste gritante com a paisagem que deixará para trás. A vida na cidade, porém, não foi fácil. Sem dinheiro, Paula precisou dormir em albergues e procurar trabalho de dia e de noite. As pessoas passavam por ela apressadas, indiferentes, e as portas que se abriam pareciam logo se fechar quando viam sua aparência modesta e seu sotaque do interior. Ela enfrentou olhares de desprezo e negativas constantes, mas não desistiu. Sua persistência era movida pela memória de seus pais, que dependiam de seu sucesso para um futuro melhor. A cada recusa, Paula ficava mais determinada, convencida de que, em algum lugar, uma oportunidade estava à sua espera. Após semanas de procura e muitos momentos de desespero, Paula encontrou finalmente um emprego como empregada doméstica na casa de Renato, um empresário bem-sucedido que parecia diferente dos outros patrões que ela havia conhecido. A casa de Renato não era muito grande, mas com paredes bem decoradas por quadros de artistas famosos e móveis que exalavam riqueza. Para Paula, esse emprego significava mais do que um salário, era a primeira esperança concreta de mudar sua história e de honrar a promessa que fizera aos pais antes de partir. A vida de Paula na casa de Renato era cheia de trabalho, mas ao mesmo tempo trazia uma estranha sensação de estabilidade. Sua rotina começava antes do amanhecer e terminava apenas quando a noite já se fazia presente. Limpar os cômodos, polir os móveis elegantes e garantir que a casa estivesse impecável eram algumas de suas funções diárias. Apesar do cansaço físico, Paula sentiu um certo alívio em saber que podia enviar dinheiro regularmente para seus pais, cumprindo sua promessa e, aos poucos, proporcionando-lhes uma vida um pouco mais digna. A convivência com outros funcionários da casa era amistosa, embora superficial, eles a viam como mais uma recém-chegada em busca de um futuro melhor. Renato, o patrão, era um homem de meia idade com um olhar cansado, mas acolhedor. Ele tratava seus funcionários com um respeito incomum para alguém de sua posição social, algo que sempre surpreendia Paula, acostumada a ouvir histórias de patrões severos e indiferentes. No tempo em que ela trabalhava ali, percebeu que Renato era um homem de princípios fortes, mas também cheio de fragilidades. Ele não apenas cumpria as promessas feitas aos empregados, como também confiava em Paula para mais do que as tarefas triviais da casa. Em pouco tempo, ela se tornou uma figura de confiança para Renato, alguém com quem ele podia conversar em momentos de solidão. E esses momentos não eram poucos. Em uma tarde tranquila, enquanto Paula arrumava a sala de estar, Renato entrou com um olhar pensativo. Ele se aproximou da poltrona e, em vez de seu costumeiro silêncio reservado, começou a falar. André estará de volta em breve, Paula, ele disse, a voz baixa e carregada de sentimentos mistos. Passou tanto tempo na Europa, estudando.
Acho que ele pode ter mudado, amadurecido, mas não posso ter certeza. Paula parou o que estava fazendo e se virou para Renato, notando a expressão preocupada dele. O senhor deve estar feliz com o retorno dele, ela respondeu, tentando ser simpática. Renato suspirou, como se carregasse um peso invisível. Sim, de certa forma. Mas também sinto um certo receio. Não vou mentir para você, Paula. André não é fácil. Eu mimei demais, sabe? Fiz isso porque achava que estava compensando a ausência da mãe, a minha ausência também, por causa do trabalho. Eu queria dar a ele tudo que eu não tive, mas talvez eu tenha dado mais do que ele precisava. Paula, interessada e solidária, se sentou em uma cadeira próxima, mostrando que estava disposta a ouvir. Renato percebeu o gesto e continuou, como se estivesse desabafando um segredo guardado há muito tempo. A separação com a Amanda foi complicada. Ela era uma mulher diferente e gostava de aventuras, de viagens, de uma vida sem amarras. Quando André era pequeno, ela simplesmente decidiu que não queria mais essa vida. Simples assim, Renato explicou, com um sorriso amargo. Ela foi embora um dia, dizendo que queria explorar o mundo e que a maternidade a sufocava. Eu fiquei sozinho com André e ele era apenas uma criança. Não tive escolha a não ser cuidar dele do melhor jeito que pude. Mas meu jeito não foi o melhor. Paula não sabia muito sobre o passado de Renato até aquele momento, então perguntou cuidadosamente, e como foi para André, senhor? Ele sentiu muito a falta dela. Renato fechou os olhos por um momento, como se revivesse memórias dolorosas. Sentiu, sim. E de uma forma intensa. Ele era muito apegado à mãe, mesmo que ela não fosse exatamente e carinhosa. Quando ela se foi, André mudou. Ficou mais rebelde, mais exigente. E eu, em vez de ser firme, cedi. Dava a ele o que ele queria, acreditando que isso preencheria o vazio. Eu achava que se ele tivesse tudo o que desejava, ele não sentiria tanto a falta dela. Mas, olhando para trás, vejo que foi um grande erro. Paula sentiu, compreendendo a profundidade do arrependimento de Renato. Às vezes, fazemos o que achamos melhor, mesmo sem saber se realmente é o melhor, ela disse, tentando reconfortá-lo. Renato olhou para ela, agradecido pela compreensão. Exatamente, Paula. Eu não queria que André se sentisse abandonado, então trabalhava mais para poder dar mais a ele. Mas, no fim, eu também me tornei ausente. E o que aconteceu? André cresceu com a sensação de que tudo na vida era um direito, não um privilégio. A conversa entre eles continuou, com Renato revelando mais detalhes sobre a relação com André. Quando André era mais novo, ele era um garoto doce, sabe? Tinha um coração bom. Mas conforme foi crescendo, ele começou a ter atitudes que me preocupavam. Ele se tornou exigente e arrogante, como se achasse que o mundo inteiro estivesse ali para servi-lo. Ele começou a ver as pessoas como inferiores, especialmente quem estava abaixo de nós socialmente. Paulo olhou para Renato com um olhar de empatia. Deve ser difícil para o senhor lidar com isso, ainda mais sabendo que tentou fazer o melhor por ele. Renato concordou com um aceno triste. É muito difícil. E é algo que me dói admitir. Eu errei como pai, Paula. Mas acreditei que ao mandando para a Europa, talvez ele aprendesse mais sobre o mundo, conhecesse outras culturas e pessoas, e talvez se tornasse mais humilde. Mas, sinceramente, não sei se isso aconteceu. Espero que tenha acontecido, senhor, respondeu Paula, com um leve sorriso de esperança. O senhor fez o que podia com o que tinha. E talvez agora, com ele de volta, o senhor tenha outra chance. Renato sorriu levemente, mas ainda havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Talvez essa seja a minha última chance de ajudar André a entender o verdadeiro valor das pessoas e das coisas. Mas será um desafio. Ele volta em poucos dias e, sinceramente, não sei o que esperar. A conversa encerrou-se com um suspiro pesado de Renato e um silêncio de compreensão de Paula. A chegada iminente de André era uma fonte de expectativas para Renato e, ao mesmo tempo, uma nova etapa para Paula, que começava a entender melhor as complexidades daquela família rica e conturbada. Essa conexão e confiança compartilhadas criaram uma ponte de empatia entre Paula e Renato, uma relação que ia além do simples trabalho doméstico e começava a se assemelhar a uma parceria silenciosa de compreensão mútua.
Renato, por sua vez, sentia que finalmente tinha alguém em quem confiar suas preocupações mais profundas, mesmo que fosse um empregado e talvez exatamente por isso. A simplicidade e sinceridade de Paula tornavam suas palavras ainda mais valiosas para ele. Na manhã do retorno de André, Renato estava visivelmente animado. Paula observava enquanto ele tomava seu café da manhã mais rápido do que o habitual, um leve sorriso nos lábios. A expressão dele era de um pai ansioso por rever o filho após anos de ausência. Ele olhou para Paula enquanto ela colocava a louça na mesa e comentou: "Hoje é um grande dia, Paula." "André finalmente está voltando para casa", disse Renato, com uma energia renovada na voz. "Fico feliz por você, senhor Renato", disse Paula com um sorriso gentil, tentando compartilhar de sua felicidade. Renato suspirou, o olhar perdido por um momento. "Sabe, faz muito tempo desde que ele esteve aqui pela última vez. Espero que a viagem tenha feito bem a ele, e espero que ele tenha amadurecido, entendido um pouco mais sobre o mundo." "Imagino que o senhor deve estar orgulhoso", respondeu Paula, enquanto recolhia as xícaras. "Não é todo dia que se vê um jovem com tantas oportunidades." "Sim, é verdade", disse Renato, ajustando o terno antes de sair. "Eu só desejo que ele seja feliz e que encontre seu caminho de volta ao lar, de uma forma ou de outra. Deixe a casa impecável, por favor. Quero que tudo esteja perfeito para a chegada dele." "Claro, senhor", disse Paula, abaixando a cabeça em sinal de respeito. "Vou garantir que tudo esteja em ordem." Com isso, Renato saiu rumo ao aeroporto, deixando para trás um rastro de esperança e expectativa. Mais tarde, quando Renato e André chegaram, a atmosfera da casa mudou instantaneamente. Renato entrou primeiro, com André logo atrás. O jovem era alto, com feições marcantes e uma postura confiante, carregando um ar de superioridade que era evidente a quilômetros de distância. Renato, visivelmente feliz, fez questão de apresentá-lo a Paula assim que cruzaram a porta principal. "Paula, este é André, meu filho." "André, esta é Paula, nossa nova empregada. Ela está conosco há algum tempo e tem sido uma grande ajuda", disse Renato, com orgulho, enquanto fazia a apresentação. André olhou para Paula de cima a baixo, com um olhar que misturava desprezo e indiferença. Ele não disse uma palavra, apenas assentiu de maneira seca. Paula, constrangida, tentou manter a compostura e respondeu com um tímido prazer em conhecê-lo: "Senhor André." André, ainda sem responder, virou-se para o pai e disse friamente: "Onde está meu quarto? Preciso descansar da viagem." Renato, tentando manter a situação leve, respondeu com entusiasmo: "Claro, filho. Vou te mostrar o caminho." Naquele momento, Paula percebeu que André não gostava dela. O desprezo em seu olhar era claro, mas ela estava acostumada a esse tipo de tratamento e decidiu ignorar, concentrando-se em suas tarefas. No dia seguinte, próximo ao final da tarde, a casa estava mais silenciosa. Renato havia saído para resolver assuntos de trabalho e Paulo estava na sala de estar, arrumando os livros em uma prateleira. De repente, André apareceu, vestindo uma camiseta clara e com uma expressão dura no rosto. Ele se aproximou devagar e falou de forma abrupta: "Então, você é a empregada que meu pai contratou enquanto eu estava fora", disse André, com um tom desdenhoso. "Sim, senhor", respondeu Paula, mantendo a cabeça baixa, tentando evitar o confronto. "Não precisa fingir humildade para mim", André continuou, a voz cheia de desprezo. "Eu sei muito bem o que gente como você realmente pensa." Paula parou por um momento, surpresa pela agressividade de André. "Não sei o que quer dizer, senhor", respondeu ela, tentando manter o tom calmo. "Ah, você sabe exatamente o que eu quero dizer", André insistiu, dando um passo à frente. "Vocês sempre vêm de onde não são bem-vindos, sempre tentando se misturar onde não pertencem." Paula sentiu um nó na garganta, mas permaneceu em silêncio. André prosseguiu, agora com um tom mais afiado. "Olha para você", disse ele, com os olhos cheios de desprezo. "Pele escura, roupas baratas. Você acha que merece estar aqui, em uma casa como esta? Gente como você só serve para limpar o chão, nada mais." As palavras de André eram duras, cortantes, mas ele parecia estar apenas começando. "Meu pai pode até tolerar sua presença, mas não se engane. Você nunca será nada mais do que isso, uma empregada. E é melhor que saiba seu lugar, porque gente como você não tem futuro. Aliás, você já deveria ser grata por estar aqui, não acha?"
Afinal, não é todo dia que uma criada do interior consegue um emprego em uma casa de luxo. Paula, que até então mantinha calma, finalmente falou, com a voz trêmula: eu sei o meu lugar, senhor. Estou aqui apenas para trabalhar e ajudar minha família. Claro que está, André riu, mas era uma risada sem alegria. É o único lugar que você conhece, não é? A pobreza é o que define você, é o que você é. E, francamente, é o único papel que você vai desempenhar nesta vida. E não se iluda pensando que minha educação na Europa vai mudar algo. Você continua sendo uma criada, e sempre será. Sua cor já diz isso por você? A humilhação era intensa, e cada palavra de André era como uma faca que perfurava a dignidade de Paula. Gente como você nasceu para servir. Vocês nunca vão se igualar aos que têm poder de verdade. Nesse momento, Paula não conseguia mais conter as lágrimas que começaram a encher seus olhos. André olhou com um sorriso cruel. Ah, você está chorando? Esperava o quê? Um tratamento melhor? Se esperava, então você é mais tola do que parece. Paula tentou se recompor, mas a dor das palavras de André era profunda. Eu só quero fazer meu trabalho, ela disse, tentando manter a voz firme. Então faça, André finalizou, ainda com o mesmo desprezo. E nunca mais olhe para mim como se fosse alguém que tivesse qualquer valor. Você não tem. Renato chegou mais cedo do trabalho naquele dia, ansioso para passar mais tempo com André. Na pressa de vê-lo, estacionou o carro na rua e entrou pela porta dos fundos, sem fazer muito barulho, para surpreender o filho. Conforme caminhava pelo corredor em direção à sala, ouviu vozes elevadas, uma delas claramente a de André. Renato franziu a testa, desacelerando os passos para entender melhor o que estava acontecendo. Ficou surpreso ao ouvir a voz de André, cheia de desprezo, e se aproximou, curioso. À medida que avançava, as palavras de André tornaram-se mais claras, e Renato começou a sentir um nó no estômago quando finalmente compreendeu o teor das ofensas. Você é um lixo, sabia? Uma sujeira que nem deveria estar aqui. O que você acha que é? Só porque meu pai te contratou, você acha que é alguém? André exclamou, com uma raiva fria e contida. Renato parou ao ouvir isso, incrédulo. Escondeu-se atrás da porta, ouvindo mais da conversa antes de intervir, seu rosto ficando vermelho de indignação enquanto as palavras cruéis de André continuavam a sair, como se fossem flechas lançadas para ferir. Olhe para você, sua pele escura e essas roupas de pobre. Você nunca vai passar de uma empregada. Nunca será nada além de uma miserável que limpa o chão, André continuou, sua voz carregada de ódio. O que você espera da vida? Ser algo mais? É patético. Ouvindo Paula soluçar baixinho, Renato não conseguiu mais se conter. Ele entrou na sala com passos firmes, os olhos inflamados de raiva. A visão de Paula chorando o atingiu como uma lâmina afiada, e seu grito foi tão alto que fez André dar um salto. André! O que pensa que está fazendo? André virou-se bruscamente, assustado ao ver o pai. Renato parecia uma tempestade em carne e osso, sua raiva quase palpável. Pai, eu só estava, e cala a boca, rugiu Renato, o som de sua voz ecoando pela sala. Ele se aproximou rapidamente de André, o dedo em riste, o rosto distorcido de fúria. Você não ousa mais dizer nada? Não tem nada para justificar esse comportamento nojento. Nada. André tentou falar novamente, mas Renato, em um tom ainda mais alto e imperioso, ordenou, cala essa boca, agora. Paula, ainda chorando, tentava compor-se e balbuciou, Senhor Renato, por favor, não é necessário. É sim, Paula, Renato interrompeu, com um tom mais gentil, mas sem perder a firmeza. É mais do que necessário. É a mínima decência. Ele então virou-se novamente para André, agora com uma expressão de profundo desprezo. Como você ousa? Como você se atreve a tratar alguém assim? Você tem alguma ideia do que essas palavras significam? Do quanto elas machucam? André, com os braços cruzados e o rosto fechado, tentou se defender. Ela é apenas uma empregada, pai. Você está exagerando. Renato não se conteve, seu rosto ficando ainda mais vermelho. Exagerando? Eu perdi a paciência com você, André. E isso é raro. Você não tem noção do quanto está sendo repugnante. Desde quando você virou esse monstro?
Desde quando você se acha melhor que qualquer pessoa por causa da cor da pele ou da posição social? Pai, eu só estava... E André tentou falar, mas Renato interrompeu novamente, ainda mais alto, não. Não tenha só. Não tem desculpa. Ele deu um passo mais perto de André, quase cara a cara com ele. Você vai aprender uma lição agora mesmo, uma lição que deveria ter aprendido desde cedo. Você vai ajoelhar e pedir desculpas para Paula, agora mesmo. O rosto de André ficou lívido. Eu não vou me ajoelhar diante dela. Isso é humilhante. Ah, é humilhante? Renato exclamou, a voz carregada de sarcasmo e raiva. Agora você sabe o que é humilhação? Você acha que é aceitável fazer outra pessoa sentir isso? Você gostou de ver Paula chorando, não é? Você gostou de fazer isso, então vai saber o que é humilhação também. André, ainda em estado de choque, se negou. Não vou fazer isso, pai. Não pode me obrigar. Renato, com a voz ainda mais severa, gritou, você ajoelha agora mesmo e nunca mais vai ver um centavo meu. Não vai mais ter carro, nem celular, nem computador. Todas as suas roupas de luxo. Vou jogar no lixo hoje mesmo. Você vai voltar para a vida que você tanto despreza. André, hesitante, sentiu-se encurralado. Renato não cedeu nem por um segundo, sua expressão permanecendo firme e implacável. Você vai ajoelhar. Sim, André. E se você não fizer isso, pode sair dessa casa hoje mesmo e se virar sozinho. Essa é a sua última chance. André, derrotado e humilhado, caiu de joelhos, com os dentes cerrados de ódio. Desculpe, Paula, ele disse, a voz amarga e cheia de raiva contida. Desculpe por tudo. Paula, ainda surpresa com a cena, balançou a cabeça, dizendo com voz trêmula, Senhor Renato, isso não era necessário e eu não queria que Renato, porém, estava decidido. Era necessário, sim, Paula. André precisa entender, de uma vez por todas, que não é superior a ninguém. E eu me recuso a aceitar esse tipo de comportamento nesta casa. André, ainda ajoelhado, levantou-se abruptamente e olhou para Renato com um ódio profundo. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Isso é ridículo. Renato, em um tom mais controlado, mas ainda firme, respondeu, se você continuar assim, André, nada vai mudar mesmo. Mas uma coisa é certa, você não vai tratar ninguém nesta casa com desprezo de novo. Da próxima vez, as consequências serão ainda piores. Agora, vá para o seu quarto e pense no que fez, ordenou Renato, apontando para as escadas. E lembre-se, André, o respeito não é opcional. A partir de hoje, ou você muda, ou esta casa não é mais o seu lar. André lançou um último olhar de fúria para o pai antes de subir as escadas, batendo a porta do quarto com força. Renato ficou ali parado por um momento, ainda tentando conter a raiva, enquanto Paula, sentindo-se tanto grata quanto assustada com a intensidade do confronto, apenas observava em silêncio. Nos dias seguintes, André parecia mudado. Ele não se tornará um modelo de gentileza, mas havia um certo cuidado em suas palavras. O desprezo aberto e as ofensas desapareceram e, embora forçadas, as saudações e os gestos de respeito se tornaram mais frequentes. Paula sentiu um alívio crescente, ao mesmo tempo, uma nova admiração por Renato. Ele não era apenas um patrão justo, mas também um homem disposto a corrigir seus próprios erros e a lutar pela dignidade de quem merecia. E assim, sob o teto daquela casa, um novo capítulo começou. Não era perfeito, mas era um começo. Renato sabia que ainda haveria desafios, mas estava disposto a enfrentá-los, certo de que estava no caminho certo. A verdadeira mudança, afinal, começa com o primeiro passo. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!